Moradores de Nova Iguaçu, alô minha baixada, rotina de medo, né? São constantes os tiroteios, a guerra, milícia e tráfico por lá. Os detalhes que criminosos ainda ficam se exibindo nas redes sociais e grupos que passam de morador para morador. Jackson Silva está conferindo de perto essa situação e tá com colete à prova de bala. Onde você tá, Jackson Silva? Boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Não dá não, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Essa guerra já é antiga, mas uma semana piorou ainda mais. Hoje pela manhã, assim que a nossa equipe chegou, Isabelle Benito, mais troca de tiros. Só que dessa vez era com policiais militares, vou mostrar nesse momento, tá? Policiais militares estão ocupando o território por tempo indeterminado e daqui a pouquinho vou mostrar um vídeo exclusivo da fuga dos bandidos. É contigo, Isabelle Benito. Enquanto um manda nos grupos dos bairros, o outro responde. E a polícia agradece porque tem operação, Jackson Silva. Boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estamos no Danon, é uma comunidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quero só contextualizar para quem está assistindo o SBT Rio como é que acontece a situação aqui. Vem para mim, Pedro Mota, olha só. Isso aqui, antigamente, era um bairro comum. Veja só, várias casas, eu conheci bem esse bairro, tá, Isabelle? Só que foi invadido pelo poder paralelo. E atualmente estava sendo controlado pelo terceiro Comando Puro. Só que, há uma semana, traficantes do Comando Vermelho invadiram. E aí você já sabe, Isabelle, o que aconteceu. Houve troca de tiros entre os bandidos rivais. Desde terça-feira, os moradores pedem socorro, Isabelle Benito. Só que ontem a situação piorou ainda mais. Os moradores não conseguiram dormir. Olha só o som de tiros. Difícil dormir com essa troca de tiros. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui com o Pedro Mota, eu imaginei que não ia ter som de tiros, mas tinha também. Só que dessa vez, com policiais militares. Mostra Pedro Mota. A polícia militar está ocupando o Danon por tempo indeterminado para tentar trazer a paz para os moradores. E assim que os policiais militares chegaram, os traficantes do Comando Vermelho atacaram a tropa. Os policiais avançaram. O que aconteceu? Eles correram por essa mata. Vem para mim, Pedro Mota, essa mata aqui, Isabelle. Temos imagens exclusivas agora, nesse momento, que mostram os traficantes circulando pela mata, tentando fugir da polícia. Pelo menos 20 bandidos armados com fuzis correm por essa mata ao vivo de um lado do Pedro Mota e o vídeo exclusivo cedido pela polícia, que mostra exatamente a fuga dos bandidos nessa serra aqui em Nova Iguaçu, Isabelle Benito. A gente está vendo nessas imagens do alto, essas são as imagens dos bandidos, são imagens de drone. É muito próximo a essa localidade onde você está. Esses bandidos aí, monitorados provavelmente por drones das autoridades, mostra essa fuga por essa mata. A gente sabe que nessa localidade, em Nova Iguaçu, quem impera ou imperava era a milícia. Isso seria uma tentativa de tráfico após o desprestígio dessa milícia. No caso aí, desse caso aí de Nova Iguaçu, é o Tandera ainda que manda ou Jackson Silva? Oi, Isabelle, vamos lá então, vamos contextualizar. Primeiro era um bairro comum, depois a milícia ocupou esse território. Logo em seguida, houve uma guerra entre a milícia e traficantes do terceiro Comando Puro. E há uma semana, os traficantes do Comando Vermelho invadiram o território. Então você imagina só, os moradores não sabem o que fazer. Se é milícia, se são traficantes, eles querem paz. Então durante a operação da Polícia Militar, os traficantes deixaram para trás. Vem para mim, Pedro Mota, um fuzil na mata. Eu vou te mostrar agora o que os policiais apreenderam. Veja só, ali tem um fuzil, tem rádios de comunicação e munições. Isabelle, assim que os policiais chegaram, precisaram usar um veículo blindado. Então você tem uma ideia da situação aqui. Os moradores falaram que tentaram trabalhar, mas não conseguiram. Porque não conseguiam sair de casa, Isabelle, em função dessa
intensa troca de tiros. Então imagina só, o fuzil foi apreendido pelos policiais do GAT, do Grupamento de Ações Táticas do Batalhão de Mesquita, coordenado ali pelo comando do Coronel Souza e também do subcomandante, o Major Rico Isabelle Benito. Olha o tanto de radinho, presta atenção, Pedro Mota, vem pra mim, Pedro Mota, sobe a câmera só um pouquinho. E aí, ó, na pichação da parede, no local onde é o estica do vagabundo. Só um pouquinho aí, ó. Ah, isso, Pedro Mota. Olha só, você tá... Ô, Jackson Silva, dá o detalhe aí, o que tá escrito aí pra gente, só pra você ver o contexto dessa história, o terror, onde tinha a milícia, você vê as duas maiores facções pichando uma em cima da outra. Ou seja, o terreno estável e simplesmente o terror desses moradores. Isabelle, quero chamar a atenção, olha só, ali em cima Pedro Mota, por gentileza, tá vendo? Uma munição de fuzil ficou agarrada nessa parede. E mais acima o telhado todo metralhado. Isso foi recentemente, tá, Isabelle? Há uma semana que essa comunidade está em guerra. Agora quero mostrar também a casa dos moradores. São eles que sofrem com isso. Vem pra mim, Pedro Mota, olha só essa casa branca. Mostra, por gentileza, Pedro Mota, marcas de tiros em toda parte. Então os moradores tentam se esconder, tentam se livrar do tiroteio, tentam sobreviver nesta comunidade. Aí você perguntou, Jackson, quem são os bandidos? A polícia já investiga? Já, Isabelle. Eu liguei para a fonte da DRE, eles já passaram o nome para mim, tá, Isabelle? Quem são os traficantes daqui? Primeiro do 3º Comando Puro. Leandro Santos Sabino, mais conhecido como Trem ou Flamengo, tá? Ele é do 3º Comando Puro. Aí você pergunta, Jackson, mas ele é o dono daqui? Não, Isabelle. Sabe quem é o dono daqui, infelizmente, que invadiu isso aqui? Você vai saber agora. Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, do Complexo de Israel, na zona norte do Rio. De lá, da zona norte, também invadiu o território na Baixada Fluminense, Isabelle Benito. Você pergunta, Jackson parou por aí? Não. Tem a milícia também, tá? O miliciano. Gilson... Vamos o miliciano. Gilson Ingrácio de Souza Júnior, mais conhecido como Juninho Varão, Isabelle. Gilson Ingrácio de Souza Júnior, mais conhecido como Juninho Varão. Olha ele aí de é ingrato novo. Também, ingrato com os moradores. Olha ele aí de novo, Juninho Varão. Mas olha só, vou falar pra você, imagina a situação. Pra você ter uma ideia, o Jackson agora deu panorama. Era milícia há muito tempo, há muito tempo. O Danon é uma pequena comunidade ali, já na coisa com mata. Por que que fica? Porque fica muito próximo a você pegar ali, você tá na Zona Norte, pelo lado, não do Chapadão, que é CV, mas pelo outro lado, em que você tem o braço do 3º Comando. Essa aí, Pedro Mota. Eu tava mostrando ali, no outro ponto que eu pedi pro Pedro Mota, atrás, Pedro Mota, ali é a mata onde a gente tem as imagens que eles fugiram, né? Que o Pedro Mota tá apontando. Pedro Mota fala comigo por imagens e a gente já se entende. Você é um, sei lá, 18 anos já também trabalhando, né, Pedrão? Essa é a mata. Agora, Pedro, vai indo em direção, você vê pela pichação. A pichação nova aí, ó, tem a Estrela de Davi, que é a marca do Álvaro Malaquias, o Peixão, que provavelmente tá tentando se estabelecer na região. Você vê, ó, TCP tá aqui, eternamente, ó, a Estrela de Davi. Agora, Pedro Mota, aqui, isso daqui é pichação nova, com os furos de fuzil na casa de morador. Isso é casa de morador. Vai lá pro Estica, onde vocês estavam. Lá tem também uma pichação nova com urso, que é CV. Então você imagina morar nessa localidade. É hoje, basicamente, onde os policiais estão. Dá licença, amiguinhos. Olha só. Aí, ó. Aqui, ó. Pichação nova. Então você vê que o enfrentamento das imagens... Christian, diretor, bota a imagem lá deles no meio da história. Isso daqui é jogo de terror. É pichação nova, é pichação velha do TCP, pichação nova do CV. Mas do outro lado tem pichação nova também da Estrela de Davi. Não tá, nesse momento, Danon em Nova Iguaçu com qualquer estabilidade. E aí o morador, além de tudo isso, dessas imagens aí, ó, em plena luz do dia, tem a exploração de um já conhecido, que agora o Jackson explica, que
que é o Juninho Varão, não é, Jackson? Vai tomar! Deixa pra ver agora, cara. Isabela, é exatamente isso. Quero chamar a atenção agora para duas coisas, tá? A primeira é com relação ao Peixão que tenta controlar esta região. E com relação também aos bandidos que fugiram pela mata, nessa imagem exclusiva que mostramos há pouco. Eles correram por essa mata, na imagem de Pedro Mota, só que antes de correr, eles gravaram aquele vídeo dizendo que dominaram o território. Repare só que em um dos bandidos, um dos traficantes, usa um colete à prova de balas. Escrito o quê? Polícia Civil. Olha esse vídeo. Ele grava esse vídeo dizendo que já controla a região aqui, que é do Comando Vermelho, e com um colete à prova de balas com o nome Polícia Civil Isabelle Benito. Mas olha só, deve ser... Qual é o delegado? Qual é o delegado? Vem comentar aqui. Vem aqui, amigo. Vem comentar aqui. Cara, que irmão, isso é um esculacho. Isso é um esculacho. Isso é um esculacho. Isso daqui, sabe pra quê, Isabelle, isso? Primeiro, aqui a gente já sabe porque conhece o Rio de Janeiro. Isso daqui os caras estão desafiando. Eu sou da época, e Jackson também é da época, que o bandido de jeito nenhum apareceria, mas nem em foto. Ó, não vamos ser hipócrita. Jackson Silva sabe. Quem é repórter das antigas aqui sabe. Quando a gente entrava pra fazer qualquer coisa, de buraco de rua, de não sei o quê, o vagabundo se escondia porque não podia nem isso daqui aparecer dele. Hoje os caras se filmam. Os caras se filmam com um colete escrito Polícia Civil. Antigamente, o cara que chamasse a atenção da polícia pra dentro da favela ia parar no chamado Tribunal do Tráfico. Não poderia chamar atenção pra próxima favela. Não podia nem roubar a próxima favela pra você não chamar a polícia pra dentro dela. Os caras filmam. Por que, Isabela, eles estão fazendo isso? Isso daqui é desafio. Porque hoje o Rio de Janeiro, pra quem não entende de Rio de Janeiro, o desafio não é que o bandido, ele quer ser identificado. Ele não quer ser identificado. Mas ele tem um problema muito maior do que ele dá com a força de segurança. Ele tem o que a gente está mostrando, que o Danon está sendo a terra mais emblemática disso. A disputa territorial. Aí dentro da estratégia de uma facção criminosa que se chama organização criminosa, existe o quê? A guerra de dinâmica de território, de exploração da favela. E aí a guerra de informação de quem impera mais o medo. Por isso eles arriscam que a DRE tenha o nome, a identidade, bota o colete da polícia. Por que eles se arriscam? Para imperar o medo dentro da comunidade, dominar e explorar o morador, que para eles vale muito mais a pena, entendeu? A gente vira qualquer tipo de padrão em relação a bandido que queria se esconder para a polícia não ver. Eles preferem mostrar poder bélico, porque para eles não é uma guerra com o Estado mais nessa região. É uma guerra com a outra facção. Tanto é que você vê que a puxação 9 é uma em cima da outra. E aí para pensar, Jackson Silva, o desespero que é você morar num local desse. Daqui a pouco o Jackson vai trazer essa outra parte da história. Cadê? Tá aí? O Jack tá aí? Já tá em outro lugar. Jackson já foi me mostrar outro lugar enquanto eu tô aqui. Diga, Jack. Isabela, queria mostrar a contradição desses bandidos violentos. O Peixão costuma usar, né, termos da Bíblia e tal. Olha só que botou aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amar as pessoas. Ele não faz isso. Olha só, aqui do outro lado, os traficantes colocam paz. Aqui não tem paz. Agora veja só, ali em cima, naquela pedra branca, mostra Pedro Mota, ali é um monte. O que é um monte? Onde os religiosos se concentram para orar. E mais cedo, os policiais informaram que traficantes estavam ali, com raios de comunicação, atrás daquela pedra. De lá monitorando os passos dos PMs que circulam pela região. Então você vê a contradição, um local que os evangélicos consideram como santo, aquele monte lá, eles atuam lá também e usam aquele local como um ponto de observação do tráfico de drogas. Isabelle Benito. Meu filho do céu, se eu vou para um lugar desse para orar, meditar, a última coisa que eu vou ter é ter paz na vida, né? Meu Deus do céu, vou te contar. Olha, tá acontecendo. O intenso tiroteio começou ontem à noite e seguiu até hoje pela manhã. Pode rodar. Desde ontem à noite tá tendo muito tiro. Tem um morador que quer ficar muito na rua, porque
A estrada de Madureira ontem parou. O caso parou, complicado. Os relatos são de moradores reféns da violência. A população não tem nada a ver com essas guerras que estão acontecendo e a gente tem que continuar trabalhando, né? Nesta quinta-feira, houve intenso tiroteio no Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Moradores registraram as rajadas. O mesmo cenário se estendeu até a madrugada desta sexta-feira. A comunidade era controlada pelo 3º Comando Puro, mas perdeu para o Comando Vermelho. Bandidos rivais gravaram um vídeo mostrando a invasão. Os cria tá na pista, pô. O Danão tá com nós, cara. Tropa dos 300. Repare que um deles usa um colete à prova de balas, com o nome da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, policiais militares tentaram intervir e foram atacados. Os bandidos correram pela mata e, mais uma vez, os moradores ficaram em meio ao fogo cruzado. A disputa territorial é antiga, porém ficou mais intensa nos últimos dias. A Polícia Civil já identificou os criminosos. Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes apontaram os responsáveis. Leandro Santos Sabino, conhecido como Trem ou Flamengo, era o chefe do tráfico de drogas da comunidade. Ele é ligado ao 3º Comando Puro e homem de confiança de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o peixão do Complexo de Israel, na zona norte do Rio. O local também é disputado pelo miliciano Gilson Ingraço de Souza Júnior, mais conhecido como Juninho Varão. Nesta sexta-feira, policiais militares reforçaram o patrulhamento, mas a paz ainda é um sonho de quem vive aqui. Nenhum morador quer a guerra, né? Sempre quer paz. Fato diferente, o Jackson Silva ao vivo de volta com informações e atualizando que, diferente de outras localidades, os moradores conversaram com você, os moradores falaram. Eu fiquei surpresa. Pediram socorro, Isabelle Benito. Falaram claramente, não consegui dormir. Muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Olha só, as marcas de tiros nas casas. Algumas pessoas não conseguiram sair de casa. Quero só falar, Isabelle, sobre a estratégia dos traficantes do Comando Vermelho. Agora vem para mim, Pedro Mota. Segundo testemunhas e alguns moradores e policiais também, os criminosos do Comando Vermelho chegaram de carros, tá? Vários carros entraram por essa rua e outros carros por essa outra rua também, mostra Pedro Mota. Cercaram os traficantes do 3º Comando Puro. E aqui teve aquele impasse entre esses dois grupos, né? E os moradores ali, no meio, tentando se proteger. E os traficantes correram pela mata. Hoje, pela manhã, novamente, policiais ocuparam, né, o território. Estou ocupando essa comunidade por tempo indeterminado. Vem para mim, Pedro Mota, por gentileza. Estou agora circulando, né, à procura dos traficantes, à procura dos bandidos do Comando Vermelho. Então, a paz aqui ainda não chegou, mostra Pedro Mota, os policiais que estão circulando por essa região, mas a polícia, Isabela, está aqui para tentar garantir a paz para os moradores. Porém, tem muita gente com medo. Agora, só uma observação. Olha como a violência impacta, né, na vida dos moradores. Muitos comerciantes não abriram as portas. Só abriram as lojas depois que os policiais chegaram, tá? Então, policiais militares chegaram com veículos blindados. Então, esses moradores, comerciantes, só abriram as lojas após a chegada da Polícia Militar. Isabelle Benito. Ô Jackson Silva, e você percebe nessa conversa deles com vocês, você vê que falaram desde ontem à noite, você percebe que apesar de que a gente mostrou estampado nas paredes e fazendo a leitura que a gente consegue fazer, de um tentando imperar pelo medo e pelo posicionamento, diferente, você entra falando sobre o Danon, uma região que ainda não sente ou ainda não entendeu dessa comunidade. Agora a gente começa a entender por que eles estão espalhando esses vídeos pela internet. Para amedrontar ainda uma população que é tão triste a gente falar,
outras que não está acostumada e que ainda pede socorro. Porque a maioria vê você e pede socorro em off, ou seja, desliga a câmera que eu falo. Não me mostra. Você vê que ainda é um local que, se a polícia conseguir atuar e permanecer, não deixar vácuo de poder, ainda há uma esperança, porque depois que eles se criam esses troços aí, ó, é simplesmente operação em cima de operação, tiroteio, que você vê, nosso termômetro é o povo. E quando o povo fala, é porque ainda eles não estão vendo esse poder efetivo todo que esses caras aí estão tentando mostrar na internet. Por isso é guerra de discurso, guerra de mostra de imagem, por isso que eles estão botando colete da Polícia Civil. Por isso que é hora das autoridades agirem em locais como o Danon, ainda que pode parecer não, mas mesmo com poderes paralelos, ainda não há vácuo de poder, tanto é que o povo falou com você. Isabelle, eu falei com algumas fontes aqui também da Polícia Militar, que eles falaram que hoje pela manhã os traficantes do Comando Vermelho deram tiro para cima, para demonstrar o poder, demonstrar que estamos aqui, dominamos o território. É muito triste isso, né? Porque os moradores ficam sem saber o que fazer. Na realidade, o Danon era um bairro de moradores, né? Era um bairro onde os moradores podiam circular normalmente. Então você vê aqui esse muro metralhado, tem aqui, ó, aqui certamente foi o morador que botou, ó, paz no Danon. Tá bem claro isso, que o morador tá pedindo paz para essa região. E vamos continuar acompanhando essa operação da Polícia Militar, falando com moradores, porque os moradores são os principais alvos, né, da gente, mostrar realmente que eles passam aqui. E vamos continuar, Isabelle, tentando trazer a paz para essa localidade e também para outras regiões do Rio de Janeiro. Quero só mostrar uma parte aqui, vem para mim, por gentileza. Olha só, Isabelle, mais cedo os traficantes atiraram de cima do morro, segundo a polícia, estão escondidos naquela mata, tá? Há vários bandidos, dessas imagens que mostramos na primeira entrada, né, de pelo menos 20 traficantes armados com fuzis, estão nessa mata, nas imagens que os policiais gravaram também. Então a polícia permanece aqui por tempo indeterminado para tentar garantir a paz para esses moradores. Isabelle Benito. Jackson Silva, obrigada pelas informações aí, ó. Quando você olha o drone aí, nessa imagem, é um investimento que, se a gente, o SBT Rio, fala há tanto tempo. Olha só os caras aí, enche a tela, Cris. Isso daí, o drone está muito alto, não é o drone que você conhece. E aí você vê todos eles com armas e mochilas de munição numa mata extremamente íngreme, em que você tem noção ali da localidade. Muitas vezes parece de longe, como o Pedro Mota me mostrou lá e quis mostrar para mim, o Pedro sabe, que de longe parece não ter mata. Você tem aquele centelho que o povo fala, né? Que é aquela mata descida numa seca, em que eles se agarram para subir onde tem pedra. Cara, os caras são escalador ainda do crime. É brincadeira? Isso daí, ó, é cara que tentou, fez a imagem, entrou na rua ali e saiu.